Olá, tudo bem com você? Eu sou a Débora Nunes. E o William Nunes. E a gente está começando mais um podcast Café com Jesus. Casal cristão. Glória a Deus por isso, amém? Meus irmãos, eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever no nosso canal, para ativar o sininho lá, todas as notificações, deixar o seu like, deixar um comentário pra gente aqui no vídeo. Eu deixo, pode deixar. E se você puder, compartilha também, faça um evangelismo virtual, amém? Espalhando a boa palavra do Senhor, Glória em nome a Deus. de Jesus. Exatamente, espalha para todo mundo, pessoal. Vamos lá. Amém. E agora a gente vai começar aqui a meditar na palavra de Deus. A gente vai fazer um breve estudo aqui juntos sobre... Qual que é o tema, amor? O justo vive pela fé. Amém, glória a Deus. E que nós todos sejamos justos, Glória a Deus. Que a gente viva pela fé, amém? Esse é o nosso objetivo, glória a Deus. Exatamente. Então, nós vamos ler aqui no livro de Abacuque, abra sua Bíblia, no livro de Abacuque, o capítulo é o 2... E o versículo 4. O William vai ler pra gente aqui na Bíblia, é a tradução Almeida, né? Almeida, revista corrigida, vamos lá. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Então a gente vai colocar aqui a segunda parte, né? A parte B do versículo. Exato. Mas o justo, pela sua fé, viverá. E a gente vai ver aqui quem que é o justo, William? Primeiramente, quem é o justo? Quem que é o justo? O justo é aquele que é justificado por Deus. É aquele que tem o coração inclinado aos caminhos do Senhor. É aquele que anda segundo os mandamentos divinos do Pai. Se nós formos lá em 1 Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 17... Você vai ver lá porque nele descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque nele se descobre quem é nele, é Jesus Cristo. Sim. Então, aquele que está em Cristo Jesus, esse é o que é justificado, hoje é o que é justificado para estar com o Pai. Então esse é o justo, aquele que crê em Jesus Cristo, que, como está escrito em Romanos capítulo de número 10, versículo de número 9, está escrito assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, primeiro de tudo, seu coração tem que estar voltado, inclinado a crer que Deus ressuscitou Jesus Cristo para que você seja justificado, para que você se torne então um justo. Então aquele homem, aquela mulher que guarda os mandamentos de Deus, pauta sua vida nas escrituras sagradas, esse é o justo. Não é a pessoa perfeita. Veja que justo não tem nada a ver com perfeito, mas sim com a intenção do coração. Justificação na palavra de Deus, para que você tenha o coração inclinado àquilo que Deus quer para a sua vida. Amém? Amém. Esses são justos, aqueles que permitem Deus permear suas vidas. Entendi. Uma pessoa que ela crê, né, em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, exatamente, né? Crê na obra toda, né, de Jesus Cristo e confessa isso, né? Exato, tem que confessar. Crê no coração para justificação, confessa, sim. Para a boca para a salvação. Sim. Né? Fala para a salvação. Então essa pessoa é o justo. E o justo, ele viverá pela fé. E agora? O que é fé? E aí, Sabia que muitas pessoas dizem que têm fé, mas não sabem o que é fé? Hoje você deve estar, até o ouvinte agora nesse momento aqui do podcast, deve estar se perguntando, nossa, o que é fé mesmo? Verdade. Eu falo para as pessoas que têm fé, mas será que eu sei o que é fé?
E é uma palavra pequenininha. Monossílaba pequenininha. Que quando você que tem descobre o que é, ela gera uma poderosa revelação dentro de você, ao qual pode mudar a sua vida toda. E assim, o que ela significa é grande, né? Exatamente. A explicação tá lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. Diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então você ainda não tá vendo. Você ainda não tá vendo. Não. Mas você já está crendo. Exatamente. Com certeza. É mais ou menos assim. Eu tava estudando português esses dias e aí tinha lá substantivo abstrato e o concreto. O abstrato é aquilo que não existe. E o concreto é aquilo que existe. Sim. Correto? Aquilo que você consegue enxergar. E para minha surpresa, Deus era um substantivo concreto. Então ali você percebe que a certeza da existência de Deus. Amém. Até mesmo na gramática do português. Olha que interessante isso. Muito mesmo. Então, primeiramente, a fé, ela é o firme fundamento. Se ela é o firme fundamento, então ela é uma base sólida. Você não consegue desequilibrar ela, você não consegue desfazê-la, desmanchar. Primeiramente é isso, então é uma certeza. Sim. Que as pessoas vão falar coisas para você, mas você tem certeza que aquilo existe. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Que se esperam. Isso aí tem a ver com esperança. Você está com uma confiança muito grande daquilo que você já está esperando. Ou seja, na sua esperança de ter algo melhor, de realmente Deus existir. Então você tem um firme fundamento, você tem uma base sólida que está sustentando a tua esperança. Sim. Ok? E depois... E a prova das coisas que se não veem. Da prova das coisas que não se veem. Então, o que é uma prova? É você testificar. É você saber que mesmo você não vendo, ela é aquilo. Ela existe. É real. É como eu estivesse falando para você aqui, 2 mais 2 é igual a 4. Por quê? Como você sabe? Tenha certeza que 2 mais 2 é igual a 4. Ou senão eu chego aqui e falo para você que 2 mais 2 é igual a x. Na sua mente, você mesmo já está dizendo que 2 mais 2 é igual a 4, porque x é igual a 4. Exatamente. Mas como é que você tem tanta certeza que x é igual a 4? Porque isso foi ensinado para você. Sim. Correto? Correto. Então é a mesma coisa aqui. Então a fé é nada mais do que a certeza que Deus existe, que o que está escrito na Bíblia é verdade, e que aquilo que os apóstolos lutaram, morrendo, para defender a Cristo é real. E isso é uma escolha. Você escolhe ter fé ou você escolhe não ter fé. Então, é verdade, agora para você que está ouvindo isso aqui, agora você já pode definir para alguém o que é fé. A fé é a certeza. É a certeza das coisas que você espera e a prova daquilo que você não vê. Vamos dar o exemplo de Deus? Deus mesmo lá em Gênesis, capítulo de número 1, ele fala que haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Houve luz. Quando houve luz, foi a fé. Então, quando Deus chama a existência da luz, a luz aparece. Então, é fé. Dando prova de que a palavra que você diz também tem poder. Sim. Então, tudo aquilo que você diz com fé também acontece. Com certeza. Seja uma cura, seja libertação, seja a restauração de um casamento, seja uma batalha espiritual, determinando aquilo que Satanás saia, os demônios saiam da sua vida, os problemas. Marcos 11, 23 e 24. Está escrito isso. Se com fé, crendo em Deus, disser ao monte, saia daqui e joga-te no mar, o monte sairá. Olha que interessante isso. Né? Sim. Agora as pessoas devem estar se perguntando, mas como eu adquiro isso? Vamos para Romanos 10:17. Está escrito que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E note que ele fala mais de uma vez em ouvir. Então se é ouvir, então você tem que ouvir e ouvir a palavra de Deus até a fé surgir. E prosseguir em ouvir até a fé surgir. A palavra de Deus diz...
conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Exatamente. Isso é algo, você tem que ser incansável nisso. Isso. Nunca achar assim, não, eu já li a Bíblia uma vez inteira, ou sei lá, eu já estudei esse versículo, então eu não preciso mais estudar aquele versículo, porque eu já li ele algumas vezes e já valeu para minha vida toda. E na verdade não, a gente lê e relê. Às vezes Jesus, Espírito Santo, né? Ele vai nos direcionar para uma palavra muitas vezes na nossa vida. Exatamente. Um determinado capítulo, um determinado versículo que vira e mexe, o Espírito Santo vai te direcionar para ele e você vai falar, poxa, olha, eu tô aqui de novo lendo Abacuque capítulo 2. Eu tô aqui de novo lendo Hebreus 11. É porque algo ali naquele momento você precisa aprender ou rever, reaprender, porque você gere fé dentro de você, exatamente. E isso é crescimento, né? Com certeza. Crescimento de fé, crescimento, né, na palavra de Deus. Então, aqui a gente já conclui essa parte, exatamente. Okay? Agora eu queria dizer para você o caminhar pela fé. O que é viver pela fé? Na Bíblia nós temos grandes exemplos, né, de viver pela fé. Abel, Isaac, Jacó, Moisés, José, Esther, Davi, os grandes sacerdotes, Davi, Salomão, todos eles viviam pela fé. Agora, o grande pai da fé, Abraão, o iniciador, ele viveu pela fé. Ele vivia pela fé porque ele tinha certeza na vitória diante das promessas de Deus. Para você ter noção, ele saiu de Ur dos Caldeus e foi parar. Ele saiu com o seu pai, seus irmãos, para Padã Arã, na região de Padã Arã, foi para Arã. Só que o pai dele ficou lá. E Abraão, ele ouve a voz de Deus e Deus manda ele sair da casa do pai, da parentela, da terra, porque ali começa a caminhada de fé dele, né? A primeira coisa que Abraão deve ter pensado assim, vou ou não vou? Mas pela fé ele foi. Sim, ele pela pode fé ter, na voz que ele tinha ouvido. Ele pode ter tido algo que todos nós temos, né? Aquela insegurança no primeiro momento, às vezes até um medo, né? Com certeza. São pessoas que viveram pela fé. Abraão, esse início dele, ele não deu ouvido a pessoas. Com certeza pessoas foram falar com ele, mas ele ouviu a voz de Deus. E Deus foi fiel com Abraão, o enriqueceu, o tornou o pai de uma grande nação com 100 anos de idade, quando Isaac nasceu. Né? A herança, a promessa, não é fácil sair, mas é simples. É só ouvir a voz e sair. Então, quando a gente se converte a Cristo, não é fácil. É difícil, mas é simples. Não tem complexidade. O Abraão, ele pegou a família dele, correto? Sim. Abraão pegou a família dele toda. Era algo difícil de fazer, mas seguir a voz foi simples para ele, né? Sim. Eu lembro do filme Deus Não Está Morto 1, quando o garoto tá num embate de vou pela fé ou não vou pela fé, e aí o pastor Dave chega nele lá, chega no Josh, né? Ele fala assim, ele fala um versículo pro menino meditar, e o menino olha para ele e fala assim, é só isso? Uma citação da Bíblia? De um versículo da Bíblia? Ele fala, Ele falou, nossa. Ele falou assim, não é fácil, mas é simples. Na verdade, somos nós que complicamos as coisas, Exatamente, entendeu? As coisas são simples. Isso é fé, é isso que eu tô querendo dizer. Isso então, quando o Abraão, ele parou e decidiu ouvir a voz de Deus, tanto para crer na promessa da terra de Canaã, quanto para crer na promessa de que ele teria um filho e seria pai de uma multidão, né? Ele teve que crer. Confiar em Deus. Exatamente. E essa foi uma decisão que ele tomou, de ter fé, independente de ter se passado muitos anos para se concretizar, no caso do nascimento do filho da promessa. E no caso, tem promessas que Abraão nem viu se cumprir
Com certeza. E aí ele desistiu? Mas ele não desistiu. Ele murmurou? Não, ele foi até o fim. Ele saiu da fé dele por causa disso? Não abandonou. Por quê? Porque ele tinha certeza da vitória. Ele creu que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Fiel para cumprir, exatamente. Então ele vivia pela fé. Ele vivia com a certeza das promessas de Deus, guardava os seus mandamentos e cria nos mandamentos de Deus. Exatamente. Ele cria naquilo que Deus falava com ele. Então Sim. ele não recuava. E é que tá, muitas vezes Deus fala coisas pra gente, a gente põe em dúvida aquilo que Deus está falando conosco e a gente acaba desacreditando e perdendo aquela bênção. Exatamente. Aquela promessa não se cumpre na nossa vida porque a gente não toma posse dela. Com certeza. Então, se Deus falou, tá falado, ele vai cumprir. E pode ser que demore, porque o tempo de Deus, ele não é como a gente quer, ele é perfeito. Deus não se atrasa e nem se adianta, é na hora exata. No momento certo. Sim, amém. E outra coisa, aí nós falamos de homens que caminharam pela fé e mulheres que caminharam pela fé lá no Velho Testamento. E agora vem Jesus Cristo. Vem João Batista. João Batista primeiro vem para abrir o caminho para o Messias, correto? Mas prepara, né? Então, João Batista fez isso com o quê? Com fé. Com fé de que aquilo ia se cumprir. De que as escrituras iam se cumprir. Mas teve um momento que João Batista realmente se indagou. Será que ele é mesmo? Era quando João Batista estava preso. Foi. Por Herodes. Correto? Isso tá lá. E lá. aí ele manda o pessoal perguntar. Mas eu sei que João Batista... Foi interessante ele indagar se realmente Jesus era o Messias. Por quê? Porque levou ele à resposta da verdade, à procura da verdade. E realmente era a verdade. Jesus Cristo era o Messias. Ele era o Cristo. Então, é interessante. Mas Jesus Cristo foi o homem que andou pela fé. Ele veio pela fé porque ele era o Verbo. Correto? Então... Ele era um homem de fé, ele é o nosso exemplo master de como se andar pela fé, de como utilizar a natureza de Deus, o poder de Deus para curar, libertar, através do nome dele, nós fazemos grandes milagres, fazermos as mesmas obras que ele fazia e maiores ainda. Correto? Correto. Amém? Glória a Deus. É verdade. Aí é isso, meus... que eu tinha para dizer. Aí Paulo fala várias vezes, em suas cartas sobre viver pela fé. Por quê? Porque Paulo teve que aprender a viver pela fé. Ele foi um exemplo, Ele foi um exemplo de alguém que viveu pela de fé. Crer em Jesus Cristo. Porque Paulo viu Jesus Cristo uma vez ressurreto e bastou essa para ele começar o seu caminhar na fé. O que acontecia com muitos fariseus, eles diziam que tinham a lei, porém eles não entendiam o que era a lei, não entendiam o que era a fé. Porque aqui o próprio apóstolo Paulo, após sua conversão a Cristo, ele diz em Gálatas 3:11, é evidente que pela lei ninguém será justificado, ou seja, ninguém é justo perante a lei, diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Paulo estava dizendo que se eu não crer em Jesus Cristo, não adianta a lei para mim. Porque eu preciso crer em Deus, eu preciso ter fé, porque isso é viver pela fé. Não basta só você seguir a lei, as escrituras. Você tem que crer nas escrituras, que aquilo vai se cumprir. Sim, e pode até parecer... Na realidade que já se cumpriu, Porque fé é a certeza de que já aconteceu. E pode até parecer que é algo, assim, sem importância você falar isso, mas tem importância, porque quando você pratica a lei, você pode estar praticando a lei por um costume, por uma obrigação, ou porque você crê nela e vive ela, vive aquilo. Então, para mim é diferente. Uma pessoa que pratica por obrigação ou porque, tem que fazer, eu vou fazer, mas não está tendo fé, ela está fazendo em vão.
É o que o Não vai apóstolo ter Tiago resultado. fala. As obras sem fé é morta. É morta. Agora, a pessoa que pratica, que vive aquilo, que respira aquilo, que faz parte do estilo de vida dela, é um jeito que ela escolheu viver, né? Essa verdade, Exatamente. ela está o quê? Tendo fé, crendo e vivendo realmente pela fé. Agora, uma passagem aqui em Provérbios que o William mostrou para mim antes da gente começar aqui a gravação, e eu achei que vale a pena a gente finalizar falando sobre isso, ó. Provérbios capítulo 12, o versículo é o 7, onde fala que transtornados serão os ímpios e não serão mais, mas a casa dos justos permanecerá. A casa dos justos, vamos abranger assim para tudo, né? Para todas as coisas, não só ali a casa, mas todos os planos do justo, os projetos dessa pessoa justa, todos serão confirmados e essa pessoa, o justo, será uma bênção para a sociedade, para si mesmo e para os seus. Então o justo, ele traz a bênção para todos que estão em volta dele, para a vida de todos, para a família dele, para a sociedade, né? Para as pessoas com quem ele convive. O justo, ele traz o exemplo, porque as pessoas veem que pelas atitudes do justo, né? De fé, de temor a Deus, de uma vida baseada ali, pautada na palavra de Deus, as pessoas veem os frutos, né? Quais são os frutos que uma pessoa que vive pela fé tem? Ela tem na vida dela uma prosperidade, ela tem na vida dela o amor, gozo, né? A mansidão, bondade. Tem todos os frutos do Espírito, né? O que não significa que essa pessoa não vai ter lutas. Não é isso. Não, é o justo que a gente explicou, não é perfeito, né? A pessoa, todos terão lutas. Todos a diferença lutas. é que os justos sairão vitoriosos de todas. Por viverem pela fé. Porque vivem pela fé. Eles não estão apegados àquilo que está acontecendo. Aquilo que está acontecendo não define a vida do justo. Ele sabe que aquilo ali é uma passagem, que aquilo ali vai terminar com a vitória, porque ele já está vendo por fé. Exatamente. Até mesmo a máxima, né, do apóstolo Paulo, né? Não sei qual escolher, né? Porque viver é lucro, morrer é lucro e o viver é Cristo. Viver é Cristo. Isto é viver pela fé. Viver pela fé. Porque ele cria. Glória a Deus, amém. Excelente, amor. Bom, meus irmãos, eu acredito que a gente conseguiu aqui passar para vocês, né, o entendimento que o Senhor nos deu desse versículo de Abacuque. Nossa, que foi longo, hein? É porque a palavra de Deus ela vai nos fluindo, levando, né? para outra. Você vê? Exatamente. O versículo que está lá em Abacuque, a gente viu referência a esse assunto você leu acho que 2 versículos que falaram sobre exatamente. isso. Então é algo assim que vai nos levando, a gente vai andando pela palavra e isso é muito bom, porque a gente vai adquirindo conhecimento, amém? Amém, glória a Deus. Então, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor ilumine os seus caminhos, seus passos, que você seja uma bênção em nome de Jesus. E a gente se encontra no próximo vídeo aqui no canal. Redimidos, que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Um abraço e até o próximo podcast. Casal Cristão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe.